Boa tarde a todos. Vamos hoje terminar este assunto de flexão composta oblíqua, né? Então eu tenho aqui um pilar, está mostrando aqui um pilar de canto. Então chegam aqui duas vigas. Então você vai ter momentos em torno do eixo do X e do eixo do Y. Então você vai ter o plano de ação dos momentos fletores, não é mais um dos planos principais de inércia. Então, isso aqui é uma flexão composta, devido ao fato de ter o esforço normal, oblíqua, né? Então, isso ocorre, né, frequentemente. Então, vamos ver como é que a gente, em primeiro lugar, verifica a seção e, em segundo lugar, como a gente dimensiona a armação. Então, vamos primeiro ver a parte de verificação. Então, tem aqui uma seção dada, aqui a armadura fornecida. Eu tenho aqui o esforço normal do projeto, ND, NXD, é o momento fletor no entorno do eixo do X. Cuidado, cuidado, esse pessoal tem nomenclaturas diferentes, tá? MY é o momento fletor no eixo dos Y. Quais são as nossas convenções de sinais? N é positivo se de compressão, certo? E os momentos fletores, MX é no entorno do eixo do X e MY é no entorno do eixo dos Y, 10-0. Agora, quando é que eles são positivos? Quando eles comprimem o primeiro quadrante. Então, isso aqui é a nossa seção transversal e nós queremos saber se ela aguenta essa tríade aí, né? N, MX, ND, MXD e MYD. Primeira coisa aqui, para entrar nos nossos ábacos e gráficos de superfície de interação, você tem que usar os esforços reduzidos, os esforços adimensionais. Então, Ni, ND sobre FCBH, vamos usar Ni várias vezes nas aulas futuras. Então, ND sobre FCBH, em geral, isso aqui é escrito como ND FC vezes a área do concreto. É claro que BH é a área do concreto, mas mesmo se não for uma seção retangular, isso aqui é a área do concreto. O MX, novamente, em torno do eixo do X positivo, comprimento do primeiro quadrante, é MX dividido por FC BH2, porque ele está fletindo na direção H. Já o MY é MY sobre FC HB2, porque ele está fletindo na direção B, né? Então, para a gente saber se essa seção passa ou não, a gente vai ter um critério muito similar ao que a gente fez no caso de flexão composta reta. Então, a gente vai criar aqui uma superfície de interação. Essa superfície é o lugar geométrico dos pontos que rompem a seção. Tá? E se você ficar no interior aqui desse volume, aqui não é mais uma área, né? No interior do volume, você passou. Se você caiu fora, você morreu. Tá certo? Então, é claro, de posse da superfície de interação, em princípio, eu sei responder a pergunta se essa seção atende a esses esforços. Mas é muito difícil, né, saber graficamente se um ponto está dentro aqui de um volume. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente passa uma fatia, esse plano aqui horizontal, pelo esforço normal ND. Então, a gente vai ter agora um diagrama de interação MX, MY, exclusivo para N igual a ND. Aí agora eu sei dizer rapidamente se o ponto cai no interior e a seção passou, ou se o ponto cai fora, se a seção não atende. Né? Isso posto, a gente já começou a ver na aula passada como é que a gente gera aqui a superfície, que é o lugar geométrico dos pontos que rompem a seção. Então, a gente viu que nesse problema, como a flexão é oblíqua, o eixo neutro está livre aqui. Ele não é mais necessariamente paralelo ao eixo do X, como era o nosso caso anterior. Então, nós vamos ter que, para gerar essa superfície, gerar alfas, variando de 0 até π sobre 2. E nós vimos que os domínios de ruptura permanecem exatamente como eram. É claro que aqui o ponto mais comprimido é esse aqui, a armadura mais tracionada é essa. Vai dar um trabalhinho por causa desse alfa aqui. E nós definimos, então, os eixos x-alfa paralelo ao eixo neutro e y de alfa perpendicular ao eixo neutro. São eixos auxiliares. Aí o D de 0 a 14 está valendo como sempre valeu. Tá? Então,
esses domínios de ruptura são nesse eixo Y-alfa, são exatamente o que eram antigamente. Então, para gerar essa superfície, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer alfa variando de 0 até π sobre 2. Dentro disso, eu vou ter que fazer D variando, para cada alfa desse, D variando de 0 a 14. Para cada alfa e D desse, eu vou calcular o NRD, vou ter que integrar as tensões no concreto e no aço, para achar o NRD de alfa e D, o MRDX de alfa e D, e o MRDY de alfa e D. Então, próximo D e próximo alfa. Então, ficou uma nuvem tridimensional de pontos para gerar isso aqui. É claro que essa nuvem é interessante a gente ver, mas, no fundo, o que nos ajuda mais é essa fatia horizontal. E daqui a gente pode ver realmente se o ponto atende ou não. E também nós vamos poder dimensionar a armação do mesmo jeito que nós usamos o diagrama de interação anteriormente. Muito bem. Vamos então para a integração dessas tensões. Então, o método que nós vamos usar é o seguinte: vou pegar a seção transversal e dividir ela em retículas. NX na direção X, NY na direção Y. Nós vamos ver um total de NX, NY retículas, dividindo isso aqui em fibras. Cada fibra dessa tem uma área BH sobre NX, NY. Isso é o conhecido método das fibras para integrar as tensões no concreto. E no aço é fácil, não precisaria disso, mas no concreto, para uma seção qualquer. Certo? Isso é chamado método das fibras. É muito, muito utilizado nos softwares, né, nos programas para o cálculo da resistência e também do momento curvatura. Tá? Então, a F é essa retícula, e nós vamos admitir o seguinte, que nela a tensão é constante em toda a retícula e vale a tensão no centro da retícula. Ou fibra, como queira. Certo? Então, vamos admitir isto. Isso posto é muito simples. Né? O esforço normal é a soma das contribuições de cada fibra. Então, vai ser a área da fibra vezes a tensão no concreto. A tensão no quê? No epsilon do XJ. Veja aqui, a Jésima. Vamos usar isso mais de uma vez, então lembre-se disso. É a Jésima fibra. Então, você tem XJ, YJ, são as coordenadas do baricentro da retícula, tá certo? Da fibra. É claro, para um certo alfa, para o certo D que você está estudando. Né? Então, a soma dessas contribuições é a integração das tensões no concreto. Na armadura, vamos ter que pegar de 1 até o número total de barras. Né? Então, vai ser a área da barra vezes a tensão na barra. A tensão na barra devido a uma deformação no eixo de cada barra. Sempre foi assim, né? Então, a barra, a iésima barra, veja que aqui é Jésima fibra, aqui é iésima barra, em XI, YI, que é a coordenada da barra, e alfa e D. Então, isso aqui vai lhe dar o esforço normal, né, que é a soma das contribuições da resultante do concreto e do aço. Momento no entorno do eixo do X. Aqui tem uma pequena pulha. Tá? Quem é a contribuição desse animal? É o esforço no animal, já estava aqui, vezes o braço de alavanca, mas o braço de alavanca em relação a X é o YJ. O animalzinho é levado a crer que aqui devia botar o XJ. Não é. O momento é no entorno do eixo do X, mas o braço e a alavanca é no entorno do eixo do Y. Então, tem alguns caras que botam a tabela de forma que eu bote o X aqui. Eu não quero nem falar sobre isso, acho isso errado. Tá? Isso aqui é que é o correto. Então, você vai colocar aqui, é claro, o braço da alavanca é Y. Lembre-se disso. Se eu quero momento em torno do eixo do X, a coordenada a multiplicar é Y. A mesma coisa aqui, eu tenho aqui a força na iésima barra, aqui na Jésima fibra, né? Então, eu tenho aqui a força na iésima barra, vou multiplicar por quem? Pelo YI. Né? Mutatis mutantes para o momento no entorno do eixo dos Y. De fato, agora o braço e a alavanca é X. Né? Então, eu vou pegar o esforço aqui na fibra e vou multiplicar pelo XJ. Vou pegar o esforço na barra I e vou multiplicar por XI. Então, isso aqui me fornece, né, para qualquer alfa e qualquer D, me fornece as resultantes. São aqueles pontos, aquela nuvem de pontos
que forma a superfície de interação. Para cada alfa, para cada D, eu vou ter um pontozinho daquela superfície de interação. No programa que nós vamos usar, nós vamos sempre adimensionalizar essas coisas que nós sempre fizemos, né? Então, vamos ver aqui, essas expressões estão repetidas aqui, absolutamente repetidas aqui, né? Então, aqui é o esforço na fibra, na jésima fibra. Então, eu somo isso, aqui é o esforço resultante na iésima barra de armação, e é aquilo que nós já vimos anteriormente. Mas nós vamos agora adimensionalizar, né? Como é que a gente faz isso? O esforço normal é o reduzido, então ND sobre FC BH. O MX é o MX sobre o MX vai ser o MX sobre FC BH2. O MY vai ser MY sobre FC B2H. O X chama o seu secretário, que é XI, é X sobre B. O Y chama seu secretário, que é neta, que é Y sobre H. E vamos chamar ΔA a área da fibra dividido por BH, que na realidade vai ser o número 1 sobre o número total de retículas, tá certo? Ora, vamos ver como é que fica agora aqui o D. Vou dividir tudo isso por FCBH, tá? Então, o BH que eu dividi, a área da fibra vai ficar o delta alfa, né? E na hora que eu dividir por FC, sigma C dividido por FC é SC. Nós já vimos isso anteriormente em flexão composta reta, né? Então, SC nada mais é do que sigma C sobre FC, a versão adimensionalizada do diagrama tensão-deformação. Fica só um número aqui, né? E é o epsilon de quem? De Xi, no lugar, chamou o seu secretário, no lugar do Y neta e alfa e D, tá certo? Já na armação, ao invés de usar a área da barra, eu vou usar o que? A taxa mecânica de armação. Ora, a taxa mecânica de armação de uma barra nada mais é do que a taxa total dividida pelo número de barras, tá certo? E aqui eu multiplico por quem? Pela tensão na armação dividido pelo FYD, que é quem? É o S de S, tá? Então, é epsilon de Xi de I, da iésima barra, que vai estar variando em todas as barras, o neta I, o alfa e D, tá? Se eu quiser agora o MRDX, né? Então vai ser o esforçozinho em cada fibra, que é isso aqui que está adimensionalizado, é óbvio, né? Vezes quem? Vezes o Y. Lembre que MX eu multiplico pela alavanca que é Y. Mas o Y chama o seu secretário, que é o neta. Então aqui vezes neta J, né? E aqui é a mesma coisa que está aqui multiplicado pelo neta não Xi, né? Lembre-se que o neta é o secretário do Y, né? Mas aqui é I porque aqui eu estou iterando nas barras. A mesma coisa aqui é exatamente o que está aqui, só que em vez de eu multiplicar o esforço, né, que é isso tudinho, pelo braço de alavanca que é Y, nesse caso vai ser X, então o seu secretário é Xi. Então isso é Xi de J e aqui Xi de I. Né? Então aqui estão as versões que vai ser usada no nosso programinha, que nós vamos ver aqui. Então, tá aqui, vocês têm esse programa disponível naquele diretório, foi compartilhado. Então, vamos pegar um exemplo, né? B igual a 0,2, H igual a 0,4 e o DX igual a DY igual a 4 centímetros. Isso é uma seção que nós iremos dimensionar em seguida, tá certo? O FCK é 20 megapascais e o FYK é 500 megapascais, tá certo? Então, eu entro aqui a seção, tenho 3 camadas, 2, 2 e 2. É a nossa armação que nós vamos dimensionar. Aqui eu entro com esforço, também que nós vamos dimensionar. Ele entra aqui para gerar aqueles cortes, né? O corte vai ser em cima do ND, lembrem-se disso, para poder usar a fatia horizontal. O momento no eixo Y, no eixo do X, é feito porque a gente vai colocar um ponto lá para a gente ler o ômega, tá? E o número de retículas eu dividi 10 por 10. Eu vou dizer a vocês o seguinte, eu fiz essa conta aqui, fiz por dupla integração exata. A diferença é ínfima para isso aqui, dividido em 10 retículas, tá? Bom, eu chego aqui, calculo o número total de barras, como eu sempre fiz, o SC e o SS são aquelas versões adimensionalizadas das curvas de tensão, deformação do concreto e do aço. Aqui é o Xi neta de B, da barra, tá? Então, eu vou calcular para cada
para cada barra dessa, quem é a sua coordenada y e sua coordenada x, né? Mas vou dividir, é claro, pelo h, vou adimensionalizar, tá certo? Então aqui fica xineta da barra. Então xineta é um vetor. A primeira posição é o x, a segunda posição é o y, ou seja, a primeira posição é o xi, a segunda posição do vetor é o ni, tá certo? Então tem aqui a seção transversal desenhada, é essa mesmo que nós vamos ver se está certo. Aqui aqueles nossos famosos eixos auxiliares, x de alfa e y de alfa, onde x de alfa fica paralela ao eixo neutro, y de alfa fica perpendicular ao eixo neutro, então as deformações só dependem do y de alfa, a gente já viu isso. Aqui é o xi, o ni, o mi dx e o mi dy, tá certo? Aqui eu estou calculando aquele delta, né, que é d' sobre alfa, função de alfa, porque à medida que você varia, né, varia também o d', né? Aqui são aqueles domínios de ruptura, exatamente como a gente tinha, e aqui está o epsilon de y, alfa e d, que depende só do y de alfa, tá? E aqui o y, porque eu coloquei aqui em função não do x do y, mas do xi, do ni. Não tem diferença nenhuma, é só fazer a modificação, não é chamar os seus secretários. Bom, aqui já é o xi e neta, xi-ni da retícula, tá? Da fibra. Aqui a gente calculou o xi-ni, posição 1 é xi, na outra é ni, né? das barras de armadura. Aqui já é a das fibras, a da retícula, tá certo? Muito bem. Então eu entro aqui, divido o meu número total de fibras, eu chamei de retícula, mas tudo bem. E aqui é aquele famoso ΔA, que é o A da fibra dividido pelo BH, que é 1 sobre NX NY. Então eu vou ter aqui aquelas expressões exatamente que nós tínhamos lá. Né? Então, Ni nada mais é do que o quê? O Ni nada mais é do que o somatório dos S6, né? do epsilon de xi, Ni alfa, vezes delta alfa, que é o que está aqui. Então, é um somatório para todas as retículas, eu chamei, ou seja, para todas as fibras, do SC, do epsilon, de xi neta 1, que isso aqui é o xi, do xi neta 2, isso aqui é o ni, tá? Então, do xi ni 1 é xi ni da retícula 2 é o ni, tá? Alfa e D, delta alfa, exatamente, T alfa, exatamente, delta alfa, que estava aqui. Agora, essa outra parte também, mesma coisa, é ômega sobre o número total de barras, do somatório para todas as barras, do SC, do epsilon de Ni, epsilon Ni, né, que é a função do Ni, né, do Y de alfa, né, do xi Ni da barra 1, que é o X, né, que é o xi, a coordenada reduzida xi. E o xi ni da barra 2, isso aqui é o ni. Tá? Então, esse é o ni da barra, vezes o alfa d. Então, é exatamente o que estava lá. Já o mi rx vai ser exatamente isso aqui multiplicado pelo ni. Lembre-se que o braço alavanca é y, então, portanto, eu tenho ni, é o 2 aqui, o índice 2. Aqui também vai ser exatamente isso aqui multiplicado pelo xi ni da barra 2, porque isso aqui é o ni. Né? Mesma coisa está aqui embaixo, absolutamente igual, só que isso aqui muda para fazer 1, que aqui ficou a coordenada x. Então, é a primeira coordenada. Né? Então, é o xi ni da fibra 1, que é o xi, é o que multiplica o braço e a alavanca, pelo esforço, e aqui é exatamente a mesma coisa, de novo, eu vou o xi ni da barra 1, né, que é a variável xi. Então, isso aqui são as nossas expressões absolutamente idênticas a essas que estão aqui, tá certo? E geram aqui, variando o ômega, né, variando o ômega, nós temos aqui as fatias. Então, essas aqui são as fatias do diagrama da superfície de interação
para ômega igual a 0,6, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ND, para aquele ND, hein, cara? Aquele do início, depois eu volto lá para mostrar. Então, isso aqui é para aquele ND, e aqui é o ponto que nós vamos usar para dimensionar, tá certo? Por isso que eu usei, é para este ND aqui, e aquele é o ponto dos 56 e 28 que nós iremos dimensionar a armadura. Então, para verificação, você passa aquela fatia exatamente correspondente àquele Ni, claro que as tabelas não vão ter uma coisa dessa, você vai ter que interpolar, e você vê se aquilo ali atende ou não. Né? Então, voltando lá, isso aqui eu integrei, estou de posse da superfície de interação ou dos seus cortes, né? Tanto cortes ao longo daquele ângulo lambda que a gente falou, ou corte horizontal, e eu vou poder saber se uma seção é satisfatória ou não. Certo? Agora vamos ver o dimensionamento da armação. O dimensionamento da armação pode ser feito de três maneiras, da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Tá certo? A gente vai ter tabelas, superfícies de interação, não são exatamente as superfícies, são cortes, né, na superfície de interação, e programas automáticos, tá certo? Então, primeiro, é claro, você entra usando aqueles esforços reduzidos, cuidado aqui, e cuidado também com o FC, tá? Então, a tabela do seu livro, tá? Que está mostrada aqui. Então, na tabela do seu livro, são tabelas muito, do livro em si, no livro texto, são muito limitadas. Né? Então, algumas idiosincrasias dessa tabela. Primeiro, o FC dele é 0,8 do FCD e não 0,85 do FCD. Por que ele fez isso? Existe um motivo. Né? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente integra as tensões usando o bloco retangular do professor Whitney, que ele obviamente usou, né? Então, se a largura da fibra diminui, né, que é o caso se o eixo neutro estiver aqui, ó, ele vem para cá, a largura da fibra, se o eixo neutro for 45 graus aqui, isso aqui diminui, então você teria que ter tomado 0,80. Por isso que ele tomou 0,80 e não 0,85. Se ele tivesse usado parábola retângulo, não precisaria fazer isso. Então, isso aqui está obviamente demonstrando que ele usou aquele bloco retangular simplificado. Tá? Mas o FC dele é 0,80. O FC é 0,80 do FCD, precisa lembrar disso, né? E vem a principal, na minha opinião, limitação, ele está admitindo que dx sobre hx é igual a dy sobre hy, isso ocorre só em pilares quadrados. Certo? Então, isso aqui é uma grande limitação, né? Tem que pegar um livro que tenha tabelas maiores disso aqui. Isso aqui não funciona, não é suficiente, como a gente vai ver. Então, você entra aqui para cada Ni, né? Que a gente já viu quem é Ni, MiX e MiY, é aquela mesma história. Né? Aqui está um pouquinho diferente, porque ele botou AC, né? Mas tudo bem, é BH, né? Então vai dar a mesma coisa. Isso aqui vai dar o ômega. Então, cada tabela desse é para um valor de Ni. Tá? Aqui específico para cada valor de Ni. Entrando o MiX e o MiY, o MiX é isso, o MiY é isso, você vai ter aqui os ômega. É claro que vai ter que interpolar 3 vezes, né? Vai ter que interpolar para Ni, para MiX e para MiY, tá certo? Então, basicamente, está aqui no processo das tabelas, você entra aqui com o MiX e o MiY, acha o ômega, né? E tem que entrar com esses valores. Infelizmente, a sua tabela manda que o dx' e o dy' sejam iguais, está certo. Mas que o delta só vai funcionar para uma seção quadrada, tá certo? E o FC é 0,8 do FCK dividido por 1,4. Então, vamos ter que interpolar doidado, né? Que é um tipo da coisa que eu não tolero, mas tudo bem. As superfícies de interação, nós vamos usar aquelas fatias horizontais. Né? Então, você gera, você já viu ali um exemplo, da seção gera várias para uma fatia, um determinado, isso aqui só vale para um determinado ND, tá? Só vale para um esforço normal, no caso um Ni, né? Então, para aquele Ni, você vai ter para diversas armaduras, diversas taxas mecânicas de armação, se você cair aqui dentro, você está ok,
Então você faz aquela interpolação olhometral, tá certo? As tabelas disso, para vocês terem uma pequena ideia como é que isso como é que isto normalmente estão nos livros, né? Tem livros enormes, né, com essas coisas. Então ele tem aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, aí ele dá aqui, o esquema dele é diferente do nosso, hein? O que é MX e o que é MY. Eu não vou entrar em nenhum detalhe disso, eu tenho muito cuidado quando usar. Isso aqui é o livro do Montoya, é o segundo volume enorme, só tem essas tabelas, cheio de tabela. Então tá cá, o NID tem que ser obviamente duplamente simétrica a armação, né? Porque ele só dá aqui 45 graus, né? Então tá aqui o para NI 0, NI igual a 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,2, 1,4, tá certo? Aqui para esse tipo de seção, onde a armadura está uniformemente distribuída aqui no perímetro, você tem uma outra tabela aqui para quando isso aqui está concentrado, vai ter que ter tabela para seção circular, circular vazada, diferentes recobrimentos. Aqui só está 1,1, né? 0,1, né? Mas tem outros, a tabela aqui tem várias tabelas, certo? Então, isso aqui é o diagrama de interação. A superfície de interação, quero dizer. Então, uso da superfície de interação. Vai fazer um exemplo usando essas três maneiras. E, finalmente, um programa. Vocês têm um programa disponível, que eu estou vários, tem mais de um que eu estou fornecendo. Você basicamente resolve o sistema de três equações não lineares, né? Há três incógnitas, ômega, alfa e d. Então, acha ômega, alfa e d, tais que n de ômega, alfa e d resistente seja igual ao solicitante, o MRDX de alfa e d seja igual ao solicitante e que o MRDY alfa e d seja igual ao MDY solicitante. Aí você acha o ômega de forma exata, certo? Isso posto, vamos fazer um exemplo. Então, seja aqui uma seção transversal, um FCK igual a 20 megapascais, em algum lugar ele disse, né? 20 megapascais, está aqui. 20 por 40, recobrimento 4 centímetros nas duas direções, tá? Você tem um esforço normal de projeto de 1020 kN, tem um momento MX na direção maior de 56 kN e tem um momento MDY na direção menor de 28 kN. Tá? Então, essa é a seção e nós vamos dimensionar para essas três barras paralelas aqui à direção maior. Isso, na realidade, está representando uma armadura distribuída. Não precisa ser exatamente 3, tá? Mas aqui é uma armadura distribuída nas duas faces. Nós vamos usar 3 mesmo, mas não é. Isso aqui vale para mais coisa, tá certo? Você pode botar mais barras aqui, né? Isso é válido para uma distribuição paralela à face do H, né? A maior dimensão. Então, para entrar na tabela, você vai ter que achar o UFC, né? Que é 0,8 e não 0,85. Ele botou uma interrogação, eu estou explicando a vocês por quê. Ele usou o bloco retangular do professor Whitney, e aí tem uma redução no FC, não é 0,85, é 0,8. Na norma antiga, na norma nova está diferente, mas tudo bem. Aí dá 11,43, aí vai para o ΔX, é 4 sobre 40, é 0,1, mas o 4 sobre 20 é 0,2. Ou seja, nós estamos dimensionando, a tabela dele está contra a segurança, porque ele está admitindo que é 0,10 nas duas direções. É como se aqui eu tivesse um recobrimento de 2 centímetros, que não é 4. Então, a gente já está sabendo que o resultado que a gente vai obter disso aqui é contra a segurança. Né? Muito bem, aí acha o Ni é 1,02, porque a gente está tomando em mega Newton, porque a gente está usando isso aqui em megapascais, o FCBH. Então dá 1,12, o MX é 0,056, porque a gente pegou o quilonewton e passou para meganewton-metro, dividido por 11,43 BH ao quadrado, dá 0,15, e aqui pegou 0,28, que era 28 kN. Aqui é meganewton, dividido por 11,43, 0,4 vezes 0,2 ao quadrado, que também dá 0,15. Então eu preciso encontrar o meu ômega para esses casos aqui. O Ni de 1,12, vou ter que interpolar entre 1 e 1,2 já, de cara. O MiX de 0,15, vou ter que interpolar entre 0,10 e 0,20. E o MiY também vou ter que interpolar entre 0,10 e 0,20. Vou ter que interpolar 3 vezes, né? Então, vamos ver aqui na sua tabela. Aqui ele já colocou
os resultados, mas nós iremos mostrar como isso é feito em detalhe, né? Então, primeiramente, vamos ter que usar para interpolar no Ni. Vamos ter que achar para o Ni de 1, depois vamos ter que achar para o Ni de 1,2 e interpolar para 1,12, tá? Então, vamos trabalhar com Ni igual a 1 primeiro, tá certo? Então, vou ter que interpolar para 0,15 tanto no Mi Y como no Mi X. Então, vamos botar aqui exatamente esses 4 numerozinhos, 0,39, 0,66, 0,74, 0,97. Tá? E vamos interpolar aqui e aqui. Então, vamos ver como é que faz isso. Então, 0,39, 0,66, 0,74, 0,97. Então, está aqui, 0,34, 0,66, 0,74, 0,97. Então, a primeira coisa que eu faço é interpolar na direção X, no Mi X, de 0,15. Então, aqui é a média entre esses dois animais, né? Então, eu tenho aqui 0,39, né? Mais 0,66 igual, dividido por 2, dá 0,53. Então, aqui é 0,53. Trabalhando de forma absolutamente análoga, 0,74 mais 0,97 dividido por 2 dá, aproximando, 0,86. E agora, interpolando entre 0,1 e 0,2 para dar 0,15, agora eu vou interpolar na direção Y, eu tenho aqui 539. 853 é 1,39, aproximadamente 1,4, dividido por 2,07. Tá? Então, eu tenho que para Ni de 1, que não é o nosso Ni é 1,2, mas para 1,12, para Ni igual a 1, isso aqui é quanto? É 0,7. Tá? Fazendo exatamente a mesma coisa, então a gente vai ter que vir aqui e agora vai ter que pegar esse cara aqui para Ni igual a 1,2. Então, 0,57, 0,82, 0,89 e 1,1, que está aqui, né? 0,57, 0,82, 0,89 e 1,11. Então, a gente interpola primeiro na direção X, dá 0,70, depois na direção Y dá 1, depois interpola aqui, dá 0,85, né? Que é a média de 0,7 e 1. Bom, isso aqui eu tenho, então, ômega para os Mi's corretos, mas os Ni errados, né? Para 1 e 1,2. Agora eu vou ter que interpolar. Então, para Ni igual a 1,2, eu vou pegar 0,7 mais 0,85 menos 0,7 dividido pela diferença dos Ni, que é 0,2, vezes a diferença que eu quero, que é 0,12. Isso aqui dá 0,79. Então, depois de feito essas três interpolações, nós voltamos aqui, dá 0,79. Então, minha armação é isso aqui, vezes 1,3 dividido por 435. Isso aqui agora virou a taxa geométrica. Multiplique por 20, multiplique por 40, dá centímetro, dá a área necessária em centímetros quadrados. A gente já sabe que esse número está contrário à segurança. Tá? Eu estou colocando aqui só para entender como é que funciona esse tipo de tabela, porque tem livros com essas tabelas, livros enormes com essas tabelas. Tá? Mas você já sabe que isso aqui está contra a segurança. Vamos fazer aqui para a superfície de interação. Na superfície de interação minha, o FC é 0,85 do F de CD, então é 12,14 e não 11,43, tá? Muito bem, então o Ni é 1,05, o MiX é 0,14 e o MiY é 0,14. Então, vamos ver a nossa superfície de interação, que nós acabamos de ver. Né? E aqui eu gerei, vou baixar um pouquinho aqui a bola. Aqui eu gerei para aquele Ni, que é 1,15, né? Eu gerei os MiX e o MiY, o slice, a fatia horizontal, passando exatamente pelo Ni que você quer, que é esse Ni aqui, que é 1,05, exatamente nesse valor. Tá? Então já está aqui, tá? E eu plotei aquele MiX e aquele MiY, que é 0,14, né? Não é isso mesmo? Eu plotei esse 0,14, já está aí para você, dado de graça. Agora a gente vai ter que interpolar aqui no olhômetro, meu amigo.
aqui é 0,8 e aqui é 1. Então, aqui é 0,9. Então, aqui dá aproximadamente um pouco menos, talvez, mas de 0,82. Aqui está 0,9, exatamente aqui. Ó. A gente tem que chutar para cima, não é chutar para baixo, não. Né? Aqui é 0,8, aqui é 1 e aqui é 0,9. Então, aqui é mais ou menos 0,82. Foi o que eu chutei. Né? Então, venho aqui, 0,82. Novamente, eu pego, isso é o ômega. FC dividido por FYD. Né? Transformei isso aqui em taxa geométrica. Vezes 20 vezes 40 dá 18,3 centímetros quadrados. Tá? Tem uma diferença da bobônica para o que está aqui, que é 16,61. E, finalmente, vamos para o programa de computador. Né? Então, está aqui no programa, eu entro 02, 04, entro o D', entro o FCK, entro o EPSOK, aí chuto uma barra. É uma estimativa inicial, eu botei umas barras de meia. Né? Entrei aqui com a armação, entrei esforço normal, o número de retículas, não é? E aqui no fim, aqui ele dá para ver a seção transversal, está tudo certo, e aqui no fim ele diz que resolve esse sistema de equações, isso aqui é como é que o MathCAD resolve, esse sistema de 3 equações é 3 incógnitas. Então daqui quem é o alfa na solução, isso aqui é 1,13, quanto é esse ângulo? É 1,13, né? 1,13 vezes 180 dividido por π 3,1416. Então, isso aqui dá um ângulo de 64 graus aproximadamente. Lembrem-se desse número, 60 e poucos graus, 64, 65 graus. Que é o ângulo que forma o eixo neutro com o eixo do x, tá? Tá aqui o D, que é quase 12, né? Tá ótimo, entre 3 e 4, e o ômega é 0,814. E a armadura é 18,18, tá? Centímetros quadrados. Deu muito perto do que a gente fez na mão. Muito, muito perto do que a gente fez na mão. Então, isso aqui são 6 barras de 20,0. Né? πd2 sobre 4 vai dar π. A área de cada barra dessa é π, que dá 18,8 centímetros quadrados. Então, essa é a nosso projeto. São 3 barras de 20,0 para esses esforços, tá certo? Então, vamos lembrar aqui, é 1020, 56 e 28. Vamos usar aqui um programa para verificação se esse negócio, para vocês têm esse programa disponível, que é o PCCalc, que está lá, né? Para ver se essa armadura passa, tá? Vamos lembrar aí dos esforços. A gente pode andar com isso aqui? Pode, para ver aqui. Tudo bem, vamos andar com isso aqui para a gente ver. Então, a seção transversal é 20 por 40. Né? Se eu tivesse em sala de aula, eu ia dizer, fique olhando para eu não errar, porque eu normalmente estou com a memória curta. Vamos lá. Então, gerei esse animal, já está aqui 20 por 40. O material está correto, o FCK é 20 megapascais, o FYK é 500, está perfeito aqui, não tem problema. Agora, as armações. Bom, em primeiro lugar, a bitola é 20 milímetros, tá? Segundo, eu tenho realmente 2 no eixo do X, mas tenho 3 no eixo dos Y, tá? E aqui o cobrimento está errado, aqui é 4, tá? Então, eu boto aqui OK, então aqui está a minha seção, está com a cara boa. Agora vamos para os esforços. Agora os esforços aqui são, incrivelmente ele botou os esforços de serviço, porra. Aí não sei por que ele fez isso, vamos ter que trabalhar aqui, vamos lá, vamos trabalhar. Então é 1020, não é isso? É 1020, que é o esforço normal, né? Quilonewton. Vou ter que dividir isso aqui por 1,4, tá? Então isso aqui vai dar 728,6, mas aqui tem que entrar negativo, então é menos 728,6, tá? Agora vamos para o momento fletor. Bom, o momento fletor foi 56 kN, né? Isso aqui dividido por 1,4, né? Isso aqui dá 40.
Só que aqui é negativo, porque, veja, o positivo traciona o primeiro quadrante. Vamos botar o correto, como a gente quer, comprimindo o primeiro quadrante. Então, para ele é negativo, imagine, é menos 40. E, finalmente, na outra é 26. Então, 26 dividido por 1,4. Peraí. É 20. Vamos ver, me esqueci aqui me esqueci aqui do. É 28, né? Então é 28. Vamos voltar lá. Não é 26, não, é 28. Tudo bem, vamos limpar isso aqui. Então, 28 dividido por 1,4, que é 20, tá certo? Então vamos voltar lá. Então aqui é 20 e boto OK, tá certo? Então tá aqui, entrei meus esforços, vou mandar verificar. Mandei verificar. O fator de segurança é 1, menino. Ou seja, está em cima da linha. Aqui é aquele corte horizontal. Olhe para a cara dele, oblongo aqui, tá vendo? Ele está aqui em 20. Está aqui exatamente para o fator de segurança 1. Né? Então, se você olhar agora a distribuição de tensões, observe e lembre a cara disso, não foi? Lembre a cara disso, que o eixo neutro está bem aqui, ó, cortando essa partinha aqui da seção. Cortando esse pedacinho aqui da seção. Fica perto dessa primeira barra aqui, tá? Muito bem, isso feito, vamos voltar para aquele programa que a gente já viu, né, que é bem mais sofisticado. Né? Então vamos para ele aqui. Então está aqui a seção transversal, exatamente aquela que está uma pequena modificação, tá? Está tudo certo, só que o material da armação, se você olhar aqui, o modo de elasticidade é 200 gigapascais e não 210, como é no nosso caso. Então isso aqui é levemente diferente do que a gente tinha, tá certo? Então, olhando aqui para a curva de interação, olha, a curva de interação para a combinação de carga é aquele lambda, certo? Aquele corte vertical no lambda, tá? Esse é o M na direção que a gente está solicitando, no plano de ação dos momentos fletores solicitantes. É que deu um cri-cri de um cri-cri aqui fora do diagrama. Isso foi devido ao fato do que o E, né, do aço aqui é 200 e não 210 gigapascais. Se a gente olhar aqui para a distribuição de deformações, você vai ver que aqui está o eixo neutro. Tá? Essa armadura está, obviamente, escoando, ó, 435, ó, tá? Essa armadura está escoando. Aqui está o eixo neutro, que é precisamente muito parecido com o que a gente tinha antes, né? Pegando aqui na primeira barra, estão lembrados? Vamos ver se a gente consegue ver isso. Comparar, aqui dá para comparar? Não dá não, né? Quase, ó. Quase que dava para comparar. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Ó, tá vendo? Então tá o eixo neutro bem aqui, tá muito parecido, né? E a gente viu lá na solução que era aproximadamente isso, né? 60 era 1,13, né? Se não me engano. Mas foi aproximadamente 60 e poucos graus de inclinação. Então as coisas estão batendo, né? Então você tem, esse é um programa bem mais sofisticado, mas vocês têm disponível o PC Calc, que é realmente suficiente para o que os trabalhos normais, né, da prática. Né? Então, muito bem, com isso aqui a gente encerra esse assunto de flexão composta oblíqua, tá certo? Vamos ver o que é que a gente tem pela frente. Ora, o que é que eu sei agora fazer? Eu sei verificar, dimensionar as armaduras de pilares retangulares, concreto armado, tanto a flexão reta como a flexão composta. Se você me der os esforços, eu sei fazer
Eu sei verificar e sei dimensionar. Tá? O problema agora é outro, é achar os esforços, meu amigo. Né? Então, pilares de edifícios. Nós vamos ter achar os esforços para os quais eu vou usar as ferramentas que eu desenvolvi é dar um trabalhinho, tá? Por que isto? Vamos ver aqui. Então, a norma aqui no seu capítulo 15 diz, lembra você que você vai ter que levar em conta efeitos globais, locais e localizados. Nós não vamos ver esses localizados, isso aqui é só para um pilar parede, que nós não vamos ver. Nós vamos ver os globais e locais, efeitos globais e locais de segunda ordem. Então, diz aqui, sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nós da estrutura deslocam-se horizontalmente. Os espaços de segunda ordem decorrentes desses deslocamentos são chamados efeitos globais de segunda ordem. Então, são efeitos globais na estrutura devido ao seu deslocamento lateral devido às cargas horizontais, normalmente devido à ação do vento, certo? Agora, vamos pegar um pilar. Se eu pegar um pilar agora na barra da estrutura, como lance de um pilar, peguei um pilar, certo? Os eixos não se mantêm retilíneos, eles se deformam, surgindo daí efeitos locais de segunda ordem, que em princípio afetam principalmente os esforços solicitantes ao longo delas. Delas eu não sei o que é, das peças, né? Então, para a gente dar uma ideia assim pictorial aqui, aqui está o prédio, em tudo que eu meto carga vertical e horizontal, essa estrutura se deforma lateralmente e aí os esforços verticais vão junto. Os esforços verticais vão junto aqui com o deslocamento e criam efeitos globais de segunda ordem. O que é o que se chama efeito de segunda ordem? São esforços adicionais aos de primeira ordem. E quem é a primeira ordem? É quando você estudou Bernardo. Aliás, eu estou dando um pouco resistência de materiais. Resistência de materiais e estabilidade. Né? Todos eles admitem que a estrutura fique em equilíbrio na sua configuração indeformada. Isso é verdade? Não. Quando a estrutura se deforma, vai junto às cargas. Então, o esforço que você tem é de primeira ordem, não levou em conta o fato de que você, ao deslocar, a carga vai junto. Então, o efeito de segunda ordem é a ação do esforço normal, normalmente de compressão, né, sobre o deslocamento. Então, a ação do esforço normal sobre o deslocamento, quer da estrutura como um todo, quer de um lance de pilar, né, um lance aqui de pilar, gera esforços adicionais ao de primeira ordem. Eles se somam ao de primeira ordem, são chamados efeitos de segunda ordem. Então, a gente vai ter os efeitos globais e os efeitos locais. Vamos entender aqui o que é que ele está querendo dizer isso bem rapidamente. Né? Nós vamos só olhar. Então, imagine que você tem a estrutura aqui e está sujeita a uma série de cargas verticais, das lajes, peso próprio, essa coisa toda. E aí você tem os esforços do vento. Em tudo que o vento atua, você quer tombar a sua estrutura. Tudo bem. Vai ter que projetar para isso. Mas quando você se desloca, você também carrega os esforços verticais devido ao peso das cargas verticais. Então ela estava centrada aqui em relação ao prédio, agora ela se deslocou. Aí você tem um esforço adicional de tombamento, cara. Porque agora os esforços normais que estavam centrados em relação ao eixo da estrutura se deslocaram. Então apareceu aí esforços adicionais. Esses esforços adicionais são os efeitos globais de segunda ordem, que é o que nós vamos ver em detalhes na próxima aula. Mas eu quero já nessa aula ver como é que o prédio se deforma. Esse desenho aqui está sugestivo, mas vamos ver um caso real. Né? Vamos ver um caso real aqui. Então está aqui um prédio que eu considero o pior tipo de prédio. É o prédio tripa. Né? Só tem 2 linhas de pilares. É muito comum em Recife, por quê? Porque é a maneira como foram definidos os lotes. Né? Então os lotes são muito estreitos. Então quando você bota um pilar, não cabe mais do que 2 linhas de pilar. Então você tem esse prédio tripa. Isso aqui é o pior prédio que existe. É o mais flexível, que dá mais problema. Né? Então aqui você está com a estrutura
E você está sujeito às cargas horizontais devido à ação do vento e aqui as cargas verticais devido às lajes, a reação das lajes e também das vigas de fachada. Tá? Então você está aqui com um prédio, digamos assim, parecido com o real, certo? Então, se eu olhar agora para os deslocamentos, então se eu pedir aqui os deslocamentos, esses são os deslocamentos que tem na sua estrutura. Tá? Então você vê, é uma figura um pouco melhor do que aquela, né? Então você vê que não é bem exatamente o que está ali. Então esse é o típico deslocamento desse prédio tripa. Se você olhar agora para os momentos fletores, o diagrama de momentos fletores, vamos lá. Então, se você olhar para o diagrama de momentos fletores, esses são os momentos fletores devido a um vento que vem de lá. Tá? Então esses pilares ficam sofrendo e esses ficam aliviados. Tá? Então esses são os pilares. Tá? E eles têm, vamos olhar para eles só para os pilares. Vamos olhar aqui só para os pilares. Então, View Selection On, né? Então, eu olhando aqui para os pilares, tem umas coisas extremamente interessantes nesses pilares. Se você olhar o diagrama de momentos fletores dele, corta o eixo quase que exatamente a meia altura, né, do pilar. Então você vê em todos eles, olha, esse é um traço de caráter incrível, né, dos nossos prédios aporticados, né? Então, é fato que esse momento é zero aproximadamente no centro de cada pilar, a não ser no primeiro e no último pavimento, mas mesmo neles eu posso admitir com uma precisão enorme que vai existir um momento fletor, o pilar fleta em curvatura dupla com um momento fletor nulo bem no meio do pilar. Então, esse é um ponto importantíssimo. Esse é o chamado The Portal Frame Method. Foi assim que foi dimensionado. Não tinha computador para dimensionar o Empire State Building. Né? Então, como é que eles dimensionavam a ação do vento? Não tinha computador zero, meu amigo. Tinha, era régua de cálculo, viu, cara? Nem maquininha também não tinha, tá? Era uma facite, uma máquina horrorosa e uma régua de cálculo. Então, como é que podia calcular aquele prédio em inúmeros pavimentos? Não sei nem quantos pavimentos tem aquele prédio. Colocando rótulas exatamente no centro dos pilares. Então, o meu professor orientador passou as férias dele trabalhando no Empire State Building e ele disse a mim, passava o dia todinho fazendo isso. Tá? Então, eles faziam uma análise simplificada. Tá lá o prédio em pé, levou uma porrada de um avião a jato, viu? E aqui, é claro, eles admitiam que havia um ponto de momento nulo era exatamente no centro do pilar. E nós vamos usar este fato, né, para melhor entender na próxima aula o que é o fenômeno do esforço global de segunda ordem, que são aqueles esforços adicionais devido ao efeito do esforço normal sobre os deslocamentos. Mas isso será na próxima aula.